Por muito tempo, essa história foi cercada por silêncio, medo e negação. Não porque faltassem provas, documentos ou testemunhas, mas porque admitir o que aconteceu no coração da Amazônia significaria reconhecer algo profundamente incômodo. O Estado brasileiro travou uma guerra secreta contra o próprio povo. Uma guerra sem declaração oficial, sem prisioneiros reconhecidos, sem corpos devolvidos e, principalmente, sem funerais. Entre os anos de 1972 e 1974, às margens do rio Araguaia, numa região conhecida como Bico do Papagaio, onde se encontram o sul do Pará, o norte de Goiás, hoje Tocantins, e o oeste do Maranhão, o Brasil viveu um dos capítulos mais sombrios de sua história recente, a guerrilha do Araguaia. E existe uma curiosidade perturbadora logo de início. Quando essa guerra começou, o restante do país praticamente não sabia que ela existia. Enquanto nas grandes cidades a censura abafava informações e a vida seguia quase normal, uma parte da Amazônia se transformava em território de perseguição, tortura e desaparecimentos. Era possível morrer no Araguaia, sem que o Brasil inteiro soubesse. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar ao final da década de 1960. O Brasil vivia sob uma ditadura militar. O Congresso havia sido fechado, a imprensa censurada, opositores perseguidos e direitos básicos suspensos. Diante desse cenário, parte da esquerda concluiu que não havia mais espaço para resistência legal. Foi nesse contexto que o Partido Comunista do Brasil decidiu apostar numa estratégia de guerrilha rural. Inspirado em experiências internacionais como a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa, o partido acreditava que o campo seria o ponto de partida para uma revolução popular. A ideia era formar um exército camponês, conquistar apoio local e expandir a luta armada contra o regime. A região escolhida não foi aleatória. O Araguaia era isolado e de difícil acesso, marcado por uma pobreza extrema, total ausência do Estado e uma migração constante. Famílias inteiras viviam da terra e do rio, exploradas por latifundiários e grileiros. Era um lugar esquecido pelo poder público e, justamente por isso, visto como terreno fértil para uma revolta popular. A preparação começou em silêncio. Militantes chegaram aos poucos, como professores, comerciantes, agricultores, barqueiros e até médicos improvisados. Aprenderam a plantar, caçar, pescar, caminhar na mata. Criaram laços com a população local, ensinaram leitura, ajudaram em doenças, fizeram partos, dividiram comida. Para muitos moradores, eram apenas pessoas solidárias tentando sobreviver em um lugar abandonado pelo Estado. Poucos sabiam que ali estava sendo construída uma base guerrilheira. Eles usavam codinomes, eram conhecidos como Dina, Dona Maria, Doutor Juca, Sônia, Baianinha, Regina, Zeca Fogoió, Mariadina. Na região, eram chamados simplesmente de paulistas. Gente de fora, com jeito e fala diferentes. A maioria era jovem, ex-estudantes universitários, profissionais liberais, pessoas que acreditavam estar participando do início de uma transformação histórica. No Réveillon de 1971 para 1972, reunidos na mata, comemoraram com comida, música e poesia, cantando canções proibidas pelo regime e acreditando que o futuro estava próximo. Mas eles ainda não estavam prontos. Tinham poucas armas, pouca munição e dependiam de tempo. O problema era que o tempo se esgotou antes do previsto. No início do ano 1972, o Estado brasileiro descobriu a existência da guerrilha. Então, a partir daí, a resposta não foi negociação, nem prisão legal. Foi a declaração de uma guerra. Em abril daquele ano, tropas do exército entraram na região sob o disfarce de manobras militares de rotina. Assim começou a Operação Papagaio.
Milhares de soldados foram deslocados, alojamentos militares montados e postos de controle instalados. Muitos desses soldados eram recrutas, jovens de 18 ou 19 anos, sem experiência em combate na selva. O primeiro confronto aconteceu em maio. Uma patrulha militar caiu numa emboscada. Houve mortos e feridos. A partir daquele momento, a violência escalou rapidamente. Mas a guerra não se limitou aos militantes armados. Camponeses passaram a ser presos, interrogados e torturados por suspeita de colaboração. Comerciantes, barqueiros, padres e moradores comuns foram detidos. Alguns desapareceram. O medo tomou conta da região. Os primeiros guerrilheiros mortos começaram a se tornar desaparecidos políticos. Corpos enterrados em covas rasas, sepulturas anônimas ou, simplesmente, nunca devolvidos às famílias. O país seguia sem saber. A primeira fase da ofensiva militar não conseguiu eliminar a guerrilha. E isso irritou profundamente o regime. A estratégia então mudou. Em 1973, iniciou-se uma operação baseada em inteligência e infiltração. Militares passaram a se disfarçar de civis, abrir comércios, fingir ser agricultores, agrônomos, vendedores. O objetivo era mapear tudo: trilhas, esconderijos, nomes, relações, quem ajudava e quem se calava. A população inteira passou a ser suspeita. Em outubro de 1973, começou a fase mais brutal de todas. Tropas de elite entraram na região, sem uniforme, sem identificação e, segundo relatos e documentos posteriores, com uma ordem clara: não fazer prisioneiros. A guerra virou caçada. Moradores foram presos em massa, muitos colocados em buracos no chão, cobertos por grades. Torturas se tornaram sistemáticas. O terror era usado como método para quebrar qualquer apoio à guerrilha. No Natal de 1973, uma emboscada matou o principal comandante guerrilheiro, e então, a partir dali, o movimento perdeu sua capacidade organizada. Grupos se dispersaram. Alguns tentaram fugir. Outros foram capturados e executados. Figuras que haviam se tornado símbolos da resistência na mata foram eliminadas. Homens e mulheres jovens, muitos deles professores, médicos, estudantes. Algumas mulheres se tornaram alvos prioritários e foram executadas após captura. Em outubro de 1974, a última guerrilheira foi encontrada viva, ferida, mancando pela floresta. Pouco depois, foi morta. A guerrilha do Araguaia havia terminado. Mas a história não acabou ali. Com o fim dos combates, iniciou-se outra operação: o apagamento. Corpos foram desenterrados, queimados ou jogados em rios. Documentos destruídos, rostros eliminados. O objetivo era garantir que nada pudesse ser provado. Durante anos, o Estado negou os crimes. Arquivos não foram abertos. Investigações foram impedidas. Famílias ficaram sem resposta. Com a redemocratização, relatos começaram a surgir. Depoimentos de moradores, sobreviventes e até militares confirmaram execuções, torturas e desaparecimentos. O Brasil foi condenado internacionalmente por não investigar adequadamente os crimes e por manter o silêncio institucional. Mesmo assim, até hoje, apenas 2 ossadas foram oficialmente identificadas. A guerrilha do Araguaia não foi apenas um confronto entre militares e militantes armados. Foi uma tragédia que atingiu diretamente populações pobres, usadas como escudo, como informantes forçados, como vítimas invisíveis de uma guerra que nunca escolheram lutar. Lembrar dessa história não é defender guerrilha, nem exaltar ditadura. É reconhecer que o Estado ultrapassou todos os limites legais e morais. É aceitar que, em nome da segurança nacional, vidas foram descartadas e memórias enterradas. Enquanto houver corpos sem túmulo, arquivos fechados e famílias sem resposta,
essa história não termina, porque a pergunta continua ecoando, incômoda e necessária. Se o Estado brasileiro conseguiu esconder uma guerra inteira contra o próprio povo por décadas, quantas outras histórias ainda estão soterradas, esperando alguém ter coragem de desenterrar? Aqui, no Sombras da História, a gente acredita que democracia não se constrói apenas com eleições, mas com memória. Se essa história te marcou, curta, compartilhe e se inscreva, porque enquanto houver nomes sem túmulo e histórias soterradas na mata, o silêncio ainda é parte do problema. E lembrar é o primeiro passo para não repetir.